Oi, pessoal! Então, hoje nós começamos a ter a nossa primeira escola a ser estudada dentro da disciplina de TGA, Teoria Geral da Administração, cujo foco é, então, o entendimento, de como as organizações foram se fundamentando em cima dessa estruturação toda que pesquisadores realizaram no decorrer dos anos, para conseguir fundamentar, então, a função da administração quanto uma função que planeja, organiza, coordena, orienta, foca, faz com que as coisas ocorram de forma eficiente, eficaz, efetiva, para que se obtenha o objetivo fim da existência de uma organização, ou seja, lucratividade, perpetuidade, porque não se cria uma empresa por se criar. Então, o primeiro pesquisador, a primeira pessoa que foi em frente e começou a trabalhar com os estudos de foco na administração foi Taylor, O Taylor, a gente chama ele, como vocês puderam ver no slide, como pai da administração científica. Ele foi uma pessoa que chegou e inovou a parte dos estudos da administração. Por que ele inovou? Porque ele teve visão, uma das principais características de um administrador. Vejam que ele era um engenheiro, E ele conseguiu, observando na linha de produção ou no chão de fábrica, a gente utiliza muito essa expressão chão de fábrica, que é onde ocorre realmente a produção, a manufatura, a transformação da matéria-prima em produto para ser vendido. Então a gente usa muito dentro da administração a expressão chão de fábrica, onde estão os operários. Nessa época nós utilizávamos o vocabulário de operários, tá? E ele iniciou então os estudos dele para comprovar uma teoria de organização mental dele, vivenciando, o trabalho dos operários lá na linha de produção. Por que ele fazia isso, tá? Ele fez isso porque ele percebeu que as pessoas eram desorganizadas, tá? Que não tinha um foco no trabalho da pessoa. Eles não tinham funções específicas. Uma hora se fazia uma coisa, daqui a pouco se fazia outra, tá? Seguindo aqui no slide, o que a gente coloca de introdução para vocês entenderem um pouquinho sobre o Taylor, se verifica o quê? Que ele era então um engenheiro mecânico e mais tarde ele publicou, um estudo que ele denominou Sistema de Gratificação por Peça. Esse sistema ele apresentava um sistema de gratificação para os operários. Por quê? Porque depois a gente vai estudar uma coisa que é muito importante, um aspecto que é inerente do ser humano, que é a questão de gratificação, dos benefícios, tá? E ele que iniciou esse processo de estudo e verificou que era extremamente importante. No primeiro período de Taylor, ali em 1913, então, como vocês puderam observar no slide, ele publicou Administração de Oficinas, onde ele se preocupou muito com as técnicas de racionalização do trabalho operário por meio do estudo de tempos e movimentos. Então, sempre que vocês ouvirem falar em estudo de tempos e movimentos, estamos falando basicamente muito focado em Taylor, tá? Ele que criou esse estudo. Essa racionalização do trabalho operário nada mais é do que colocar realmente cada um em suas funções para que cada um vá reduzindo, inclusive, o seu tempo de trabalho, porque com o tempo reduzido se reduz os movimentos, E dessa forma se aumenta a produtividade que vai gerar, obviamente, maior lucratividade para a empresa, tá? No primeiro período aqui ainda, a gente explicando, ele junto com os operários, nível de execução, a gente trabalha muito com execução na administração, tá? Nós trabalhamos muito com a operacionalização, ou seja, fazer as tarefas, tá? Ele efetuou um trabalho de análise, então, de cada uma das tarefas dos operários e viu o movimento que cada um se fazia.
e foi aperfeiçoando eles para que eles se tornassem movimentos menores, né, então reduzidos, e se melhorasse inclusive o fator de tempo reduzido e da própria fadiga dos operários, tá? Ele verificou então que um operário produzia muito menos que era capaz com o equipamento disponível. Aí nós já entramos no segundo período de Taylor, e aqui ele vem e começa falando sobre princípios da administração científica. Foi o segundo livro dele na época, muito comentado, tá? Segundo livro focado para administração, quando ele concluiu que essa racionalização ela deveria ser acompanhada de uma estrutura da empresa e que se tornasse coerente a aplicação de seus princípios. O que significa isso, essa estruturação? Maquinário adequado, layout organizado, uma pessoa, inclusive, acompanhando, ter voz de comando. As pessoas precisam de voz de comando, tá? Ele assegurava ainda que as indústrias da época elas padeciam de males. E esses males eles estavam focados em 3 fatores. O primeiro fator que ele bradava muito fortemente, a gente chamava de vadiagem sistemática por parte dos operários. O que é isso? É o pessoal que fazia o corpo mole, tá? No mais informal dos vocabulários. As pessoas que não tinham muita vontade de trabalhar, que matavam o tempo, nada muito diferente do que a gente observa ainda hoje em dia, tá, gente? Vocês vão começar a ver que é um estudo antigo, mas que é atual também, sempre muito atual, tá? Desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para sua realização, portanto, falta de planejamento e falta de uniformidade das técnicas ou métodos de trabalho. Quer dizer, não sabia-se direito os métodos que deviam ser colocados, os movimentos que deveriam ser postos, as técnicas não eram qualificadas, elas não eram estruturadas, não eram pesquisadas, quer dizer, se fazia de acordo com o que se achava que devia ser feito, tá? Ele vem e começa a trabalhar, então, a administração como ciência, e ele diz o seguinte, que a organização e a administração, elas devem ser estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. O que significa isso? Cientificamente, baseado em estudo. O científico é baseado em estudos, vários estudos, pesquisas, coisas que fundamentem realmente e não por meio de conhecimento adquirido, quer dizer, no teu dia a dia. Eu aprendi que para fazer um ovo eu devo só colocar óleo na frigideira e pôr o ovo, o sal, o tempero que eu quiser e fazer a realização da fritura e pronto. Não, isso é um conhecimento adquirido. Se tu for ler um livro de receitas, tu tá tratando de fritar um ovo de forma científica. Ligo o fogão, boto o óleo a aquecer com a frigideira, coloco um ovo, coloco os temperos, faço a realização do cozimento dele e o ovo fica feito de uma forma baseada cientificamente. Esse seria um exemplo, uma analogia bem informal para que vocês entendam o que é o científico e o empírico, tá? Se nós quiséssemos pôr no momento agora que nós estamos vivendo, é o mesmo que dizer que tomar lá a cloroquina, ela vai ser ótima para a cura do Covid-19, sendo que não foi comprovado cientificamente, só foi um achismo que uma parte da população mundial está querendo impor a toda a sociedade, devido ao processo todo, que o foco é a volta do capitalismo puro, do trabalho puro, tá? Não vamos discutir isso, só tô dando um exemplo do que é empírico e do que é científico. Ele dizia ainda que a improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência. Foi o que a gente acabou de falar agora. Então, ele pretendia elaborar uma ciência da administração. A ênfase de Taylor sempre é focada no chão de fábrica, nas tarefas, enfoque, produção, tá? Estudou, então, o chão de fábrica, nas tarefas, foi o objetivo dele, na produção, tá? Esse é o primeiro momento de Taylor, super importante para o aprendizado de vocês.
Logo mais a gente segue com o próximo vídeo, próxima explicação. Beijinho!